Boa noite, estamos começando mais uma das nossas palestras de quinta-feira. Estamos encerrando nosso último Viver em Meditação, baseado no texto O Guia do Imperador filósofo Marco Aurélio. O nosso tema de hoje é o perdão. Marco Aurélio fala que a gente deve ser rápido em aceitar o perdão. Mas ele não fala em qualquer situação. A gente tem que pensar assim. Quando a gente se sente injustiçado, aquele mal, ele fez mal só a mim ou ele fez mal à comunidade, ao grupo, à sociedade? Se o mal se aquele mal causou problema somente para mim, eu devo perdoar o mais rápido possível. Porque a lógica, né, do Marco Aurélio é que a gente tem que se libertar do egoísmo. A gente precisa pensar na sociedade como um todo e não na gente. Se o mal não afetou outra pessoa, se o mal não afetou outras pessoas, ele não é tão grande assim. Ele não é... Se magoou só você, não, eu vou passar a vida sem perdoar aquela pessoa. Você não é tão importante. É isso que o Marco Aurélio quer dizer. Porque algo que afetou apenas um indivíduo deve ser punido pelo resto da vida da pessoa. Certo? Quando, por exemplo, a gente prende alguém numa penitenciária, né? A gente prende a pessoa não é porque ela matou fulano de tal. É porque ela é uma ameaça para a sociedade. Ela é uma ameaça para todos que vivem ali, porque ela pode fazer de novo. Nós não costumamos prender pessoas que mataram outras acidentalmente. Porque a justiça pensa que se eu matei outra pessoa num acidente, eu não sou uma ameaça para a sociedade. Eu fiz algo errado, e devo receber a minha punição por causa disso. Mas foi um acidente. Eu não farei de novo. Agora, se eu matei porque eu quis, eu devo ser preso não porque eu tirei uma vida, mas porque eu posso tirar outras. Porque se eu decidir matar um, eu posso decidir matar dois. Então, a lógica que a gente deve pensar é a lógica da sociedade. E perdoar na lógica da individualidade. Certo? Eu devo aceitar essas desculpas o mais rápido possível. E, principalmente, eu devo perdoar a ofensa. Porque uma coisa é quando a pessoa faz algo contra você, né? De fato, uma ação. Mas quando ela apenas te ofendeu, o perdão deve ser o mais rápido possível. Ele fala que a gente não deve ficar furioso com quem comete um erro. Mas a gente precisa ensinar essa pessoa a ver o erro, a ver o que ela cometeu de errado. Você precisa, no lugar de apontar o dedo para a cara do fulaninho que votou errado, você tem que avisar o fulaninho que votou errado por quê. Nós precisamos focar não no erro da pessoa, mas direcionar essa pessoa para acertar na próxima vez. Indicar para ela aonde ela errou. Certo? Então, para que eu perdoe, né, para que eu possa ensinar essa pessoa que é isso que é o verdadeiro perdão para o imperador filósofo. É que eu preciso ensinar a pessoa a diferença entre o bem e o mal.
Porque não adianta, se eu perdoar fulano que deu na minha cara, e fulano não sabe por que ele fez algo errado, ele vai fazer de novo. Talvez não comigo, mas talvez com outra pessoa. Lembra? A gente tem que ter todas as nossas ações pensando no bem do próximo. Foi o vídeo anterior. Foi o vídeo da semana passada. Então, todas as minhas ações, mesmo quando eu perdoo alguém que me fez o mal, é visando o bem da sociedade, o bem do próximo, o bem do outro. Então, eu preciso dizer para fulano que eu estou perdoando, olha, você fez isso errado, por causa disso, e disso, e disso. Você não pode fazer isso errado. E aí você pode pensar, né, olhar agora assistindo esse vídeo e tá lembrando das pessoas que você até já disse isso para elas. E elas olharam para você sem entender, porque elas não conseguem reconhecer o erro. Elas não conseguem reconhecer que fizeram algo de errado. O Marco Aurélio sugere que a gente tenha piedade dessas pessoas, né? Ele fala que devemos ter piedade de quem não é capaz de enxergar e reconhecer a natureza do bem e do mal. Se a pessoa não entende que ela fez o mal, ela tem uma cegueira. Ela é cega. Ela não percebe a realidade ao redor dela. A gente está vivendo muito isso agora, né? Nesse período de pandemia. Tem muita gente, por exemplo, usando máscara errada. Aí a gente fala para a pessoa, olha, a máscara tá errada, tem que usar assim, assim, assado. Não é para usar no queixo, certo? É para cobrir o nariz. E as pessoas continuam usando errado. É a cegueira que o Marco Aurélio fala. A pessoa é incapaz de reconhecer a diferença entre o bem e o mal. Por quê? Porque as suposições dela determinam tudo o que ela vê. Esse tipo de pessoa, ela não te enxerga, certo? É bem interessante. Eu estou falando sobre o perdão, mas o Marco Aurélio fala em que momentos a gente não deve perdoar. Essa pessoa cega, que na cabeça dela ela fez o bem, na cabeça dela ela está fazendo o bem, porque na realidade da cabeça torta daquela pessoa, aquilo é o bem, não existe perdão para ela. Você vai ter para ela piedade. Certo? Você vai ter pena dela. Porque ela é cega. Porque ela é incapaz de reconhecer o mundo. Ela engana a si mesma. Lembra o vídeo sobre a liberdade? Ela é absolutamente presa. Ela é absolutamente escrava de uma realidade que ela inventou para ela, de uma máscara que ela colocou no rosto dela. Ela é escrava do personagem que ela inventou para ela. E por mais que você aponte, fulano não é assim que faz, fulano não é assim que diz, fulano não é assim que age, ela não consegue perceber porque ela está presa nesse círculo que ela inventou para ela mesma. Ela inventou uma realidade, certo? É isso mesmo. Ela inventou um mundo novo para ela, aonde ela está vivendo. E por mais que você diga que ela está errada, que aquilo não funciona, que aquilo não vai dar certo, ela fecha os olhos. Tá? Eu não sei, me desculpem o spoiler, mas eu preciso fazer a referência. É a Feiticeira Escarlate no WandaVision, certo? Quem não assistiu, a referência não vai entender, mas a Feiticeira Escarlate cria um mundo para ela viver. E toda vez que alguém discorda dela ali dentro, é excluído do mundo dela. É essa série do WandaVision. E é uma série do Disney+, fazendo propaganda aqui. Essa pessoa,
está fazendo o mesmo. Essa pessoa que tem a cegueira de não enxergar a realidade ao redor dela, é isso que está acontecendo com os bolsonaristas, é isso que está acontecendo com quem é antivacina, é isso que está acontecendo com quem não está seguindo as regras contra a Covid. São pessoas que estão vivendo essa fantasia que elas criaram ao redor delas. Essa fantasia, né, essa lógica torta é usada contra eles mesmos. É muito interessante, que por isso que ele fala em sentir piedade, em sentir pena dessas pessoas. Porque essas pessoas estão absolutamente presas. Por mais que você olhe para eles, que você tente reconhecer, dar liberdade para eles não conseguem. Eles não conseguem encontrar essa liberdade, abraçar essa liberdade, porque eles estão vivendo num mundo. É muito interessante isso. Se você for conversar com essas pessoas que estão erradas, elas acham que elas estão livres. Elas acham que você que está, na verdade, prisioneiro, sendo enganado, sendo manipulado. Certo? E é importante que a gente entenda, essas pessoas não estão sendo manipuladas. Elas estão se manipulando. Elas estão se enganando. Elas estão criando dentro da cabeça delas um universo paralelo, uma realidade paralela. Por mais... É triste a gente falar isso, mas o Marco Aurélio está dizendo isso lá 100 anos depois de Cristo. Não adianta a gente tentar conversar com essas pessoas, porque elas não entendem a diferença entre bem e mal. Elas não entendem a natureza do bem e do mal. Um ponto importante, né? Essas pessoas que vivem nessa fantasia, elas estão em estado de revolta, segundo o Marco Aurélio, em estado de revolta contra os deuses. Porque o divino vive nesse mundo aqui, nesta realidade aqui. Toda a ação de Deus é nessa realidade aqui. Quando você se isola nessa fantasia em que só você está certo e que você não pensa no bem das outras pessoas, só no seu, primeiro seu, você está se revoltando contra Deus. Você está se revoltando contra o divino, porque o divino não quer isso de você. O divino te quer sábio, o divino te quer livre. E é isso que alguém que não reconhece a diferença entre o bem e o mal, entre a realidade e a fantasia, ela não é livre, certo? E ela não está praticando o bem. Isso também é uma violência contra os deuses, né? Uma violência contra o divino, porque você não está praticando o bem. Porque você age, né? Porque esta pessoa age sempre em prol de si mesmo, em prol do seu ego. Se eu tô focado no meu ego, se eu tô focado neste desejo deste plano, né, desta matéria, eu não posso estar focado no divino. A gente não serve dois deuses, né? Eu não posso servir ao meu ego e a minha presença divina ao mesmo tempo. Eu tenho que escolher um deles dois. E se eu não tenho consciência da diferença entre bem e mal, eu estou servindo o ego. É exatamente isso que o ego quer. Que eu não tenha essa consciência, porque aí eu vou fazer tudo o que ele deseja, achando que eu estou fazendo o bem.
E também é um desprezo contra os deuses. Por que um desprezo? Porque você abriu mão da sabedoria. Você abriu mão do caminho divino, que é caminhar para se tornar um mestre. Caminhar para se tornar igual a Jesus Cristo. É muito interessante isso sobre se tornar igual a Jesus Cristo, porque as pessoas têm uma mania feia de querer servir a Jesus Cristo para sempre. Eu sempre serei um servo do Senhor Jesus Cristo. Isso não é o caminho que os mestres querem para a gente, que você seja um servo para sempre. A gente tem que servir aos nossos irmãos. A Jesus Cristo, eu tenho que me tornar igual a Ele, tão poderoso e tão perfeito quanto Jesus um dia foi. Um dia foi não, né? Como Jesus é. Como assim? Quando Jesus Cristo fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele quer dizer, né? Ele está dizendo que nós devemos seguir ele e ser como ele. Isso não quer dizer ser salvo por Jesus, mas ser igual a Jesus. Quando eu aqui não tenho esse reconhecimento entre o bem e o mal, quando eu abro mão disso para viver dentro da minha cabeça, dentro da minha lógica, que eu abro mão de me tornar sábio, eu não estou mais vivendo como Jesus Cristo. Eu não estou mais vivendo como os mestres, como os deuses, como Deus quer para mim. Eu estou vivendo como o meu ego, como a minha experiência carnal quer que eu viva. É um elemento interessante, né? Essa história de que eu sempre serei servo de Jesus Cristo, que as pessoas acham que isso quer dizer humildade, né? Eu sempre servirei ao Senhor, eu nunca vou... as pessoas... Eu tô abrindo um parêntese, tá, gente? Aqui na nossa conversa. As pessoas falam, né, que não, eu nunca conseguirei ser igual a Jesus Cristo. Eu nunca conseguirei fazer o que ele fez. Isso primeiro é dizer que o mestre está mentindo, porque ele disse que você é capaz. E segundo, isso é falta de humildade, certo? Por que falta de humildade? Porque você quer ser... Uma pessoa que fala isso é uma pessoa que quer ser especial, porque ela é tão devotada ao mestre que quer ser o servo dele para sempre. Sabe quem também disse isso? Lúcifer. Lúcifer caiu, né? O anjo Lúcifer caiu do céu porque ele disse que queria servir ao mestre dele, Deus, para sempre. Quando o mestre dele pedia que ele servisse aos homens. Quando você vira para Jesus Cristo, olhando para ele, dizendo, eu vou servir apenas a Deus, vou servir apenas a Jesus Cristo, e não vê os homens ao seu redor, que você deveria estar servindo, aos seus irmãos, focando apenas para cima, sem olhar para o lado, você está agindo, cometendo o mesmo pecado que derrubou Lúcifer das hostes do Senhor. Certo? Pesado, né? Eu também achei, mas tudo bem. Continuando. Como é que eu sei o que é o bem e o mal, né? Porque eu estava falando que as pessoas estavam criando, né, as suas ilusões dentro da sua cabeça, sem pensar, elas não conseguiam reconhecer o bem e o mal. Como é que eu reconheço o bem e o mal?
Segundo Marco Aurélio, voltando para o Marco Aurélio, porque aquele parêntese do Jesus Cristo não tem nada a ver com Marco Aurélio, tá vendo? Foi coisas da minha cabeça. Voltando ao Marco Aurélio, o Marco Aurélio nem era cristão, né? Ele não podia estar falando de Jesus Cristo, não. Isso é coisa da minha cabeça. Foi as minhas ligações aqui. Então, voltando à natureza do bem e o mal, nós sentimos o que é o bem, né? Marco Aurélio fala que o bem é belo. O bem é bom. E o bem é uma sensação. E a gente pode criar 1000 coisas na nossa cabeça, a gente pode criar 1000 desculpas. Mas isso é uma verdade que o Marco Aurélio... Eu concordo com o Marco Aurélio 100% nisso. Todo mundo sabe quando está fazendo uma coisa boa e quando está fazendo uma coisa ruim. E não é uma coisa que alguém ensinou para você, você sente no seu coração. E não é só a gente, não. Se vocês perceberem bicho, né? Vou falar de gato, que é a minha experiência. O gato, quando ele está fazendo uma coisa que ele sabe que é ruim, o outro até se escondeu ali, que sabe que eu estou falando dele. Quando o gato sabe que ele está fazendo uma coisa ruim e você pega ele em flagrante fazendo a coisa ruim, ele se encolhe todinho. Porque, no fundo, ele sabe que o que ele está fazendo é errado. Certo? Crianças também fazem isso. Antes mesmo da gente ensinar para elas as coisas boas e ruins, as certas e as erradas, a criança sente no coração dela quando ela está fazendo alguma coisa ruim ou uma coisa boa. Nós também. A verdade é essa e a gente não pode negar. Certo? Quando a gente está fazendo uma coisa errada, tem uma vozinha lá dentro que diz: você não devia estar fazendo isso. Você não devia estar pensando isso. Você não devia estar agindo desse jeito. Existe aquela vozinha. E essas pessoas, né, que eu estava falando, que não reconhecem o bem e o mal, elas também escutam essa vozinha, mas elas ignoram essa voz. O que o Marco Aurélio quer dizer com isso, né, pretende dizer com isso, é que a gente não precisa de regras para a gente identificar o bem e o mal, né? A gente sabe quando a gente está ferindo outra pessoa, quando a gente está atingindo outra pessoa. Que esse é o maior mal que o Marco Aurélio reconhece, né? O mal que eu possa cometer contra mim não é tão pesado quanto o mal que eu cometo contra outras pessoas. E quando a gente tem essa noção, né, que a gente percebe o que é o bem e o mal, a gente também percebe o que é divino e o que não é. Porque tudo que flui dos deuses, tudo que flui do divino é bom. Tudo que vem de Deus é bom. Ah, mas o mal existe no mundo, não foi Deus que criou? Não. O mal é responsabilidade nossa. Todo o mal que existe no mundo, ele é responsabilidade da ação, da lei da ação e reação. A lei da ação e reação existe. Isso é um fato. E Deus não vai agir contra a lei. Se a gente faz o mal, nós vamos receber o mal, cedo ou tarde. Ah, mas e essa pandemia, esse mal imenso? Olha quem a gente vota. Esse mal nunca ia chegar na gente. Ah, mas aí a educação, a saúde, tudo mal, a gente vota mal, gente.
Vocês esperavam que a lei do retorno nunca trouxesse isso pra gente? Ah, mas e os Estados Unidos? Os Estados Unidos não é flor que se cheire, não. Certo? Ah, percebam. Certo? A Inglaterra tá todo mundo. Gente, o que a Inglaterra já fez no mundo. Certo? Um pouquinho de aula de história faz muito bem. A Inglaterra quase escravizou quase todo mundo. Era o maior império. O sol não se punha no Império Inglês. Porque ele cobria todo o planeta. O mal que eles fizeram na Índia, o mal que eles fizeram na África, as guerras que eles estimularam na América. Certo? Um dia esse mal retorna. Sim, seria muito mais interessante que esse mal fosse imediato, que a pessoa que causou imediatamente fosse castigada. Seria maravilhoso. Eu também acho. Mas não é assim que o mundo funciona. Né? E a gente, como o Marco Aurélio já disse, a gente não deve ficar reclamando do mundo porque ele não funciona do jeito que a gente gostaria que ele funcionasse. Que isso impossibilita a nossa liberdade. Então vamos aceitar o mundo do jeito que ele é e continuar livres. A verdade é que talvez, né, esse mal ele ainda poderia ser maior. Já que o divino, Deus, o universo, o que você considera como força superior, com certeza está nos protegendo. Se ele está nos protegendo, se essa pandemia é ainda uma situação com misericórdia, certo? Imagine o que é que de fato a gente merecia. Que a gente não é santo. Certo? Nós brasileiros, vamos pensar bem o que é que a gente está fazendo. Essa pandemia não vai acabar tão cedo, gente. Não vai acabar tão cedo. Certo? As previsões astrológicas falam dela para 2024. Certo? Para ela só poder se terminar por volta de 2024. Então ainda temos o que? 3 anos de pandemia. E as pessoas continuam falando, não, mas, gente, ninguém esperava por isso. A cada 100 anos, na história, a gente tem uma pandemia surgindo. No Brasil, pandemia acontece o tempo todo. Certo? É só olhar a história do Brasil, década de 80, década da ditadura militar, década de 80, década de 90. Certo? Quantas pandemias a gente teve? Certo? Pandemia de cólera, pandemia de dengue, pandemia de zika. Certo? Eu quase morri de chikungunya. Ou vocês esqueceram que a gente teve uma pandemia de chikungunya? Parece que as pessoas esqueceram disso. Não era uma pandemia, né? Era uma epidemia porque era aqui no Brasil. A realidade é essa. A gente está vivendo aqui o resultado de nossas ações. Como a pandemia é mais grave do que foi a epidemia de chikungunya, o resultado, a gente não mudou, a gente teve a chance de mudar com a chikungunya. Podia ter agido diferente, votado diferente, mas não. A gente não melhorou, então o resultado chega. O que a gente precisa, né, é parar de ver, de fantasiar a nossa realidade, enxergar o que é de verdade, o bem e o mal, e começar a agir sempre pensando no bem do próximo.
Todas as minhas ações devem levar ao bem do outro. Todas as minhas ações devem primeiro levar em consideração se elas afetam outra pessoa. Esse presidente que está aí foi eleito porque as pessoas estavam pensando primeiro em si e não nos outros. Então, esse é o momento de aprender. Aprender a ser livre e aprender a reconhecer o bem e o mal. Estamos encerrando a nossa palestra de hoje. Tenha uma boa noite. Eu sou Liz.